Vamos dar início à parte 3 da nossa aula. Então, a gente já viu até agora a questão das proposições, dos princípios, identidade, não contradição, terceiro excluído, né? Que as proposições são declarações afirmativas, e aí vocês têm que treinar mais para identificar quando uma proposição ela é válida, né? Vai ter um conjunto de exercícios de fixação para vocês treinarem mais ainda sobre isso. E aí eu trago um desafio aqui para vocês, né? Então, eu quero que vocês me expliquem, né? Por que que a sentença, esta frase é falsa, não é uma proposição? Pensem com calma, olhem os conceitos, e aí você tenta me explicar, né? Tenta descobrir, né? Qual que é, por que que esta frase é falsa, não é uma proposição. Então, continuando, né? Na lógica formal, né? As proposições elas são compostas, né? Elas podem ser unidas ao que a gente chama de conectores, né? Então, os conectores são essas partículas, né? Do próprio no texto, né? Em português, não, e, ou então, né? Que permitem construir sentenças complexas a partir de outras mais simples. Então, aquelas sentenças que a gente viu, que são proposições, elas podem receber uma carga maior de complexidade, e a partir disso, de sentenças mais complexas, a gente consegue inferir muita coisa, a gente consegue deduzir muita coisa. E só reafirmando que essas sentenças sempre retornarão valores verdadeiros ou falsos, independente se você coloca ou não os conectores lógicos. Então, nesse sentido, a gente tem dois tipos de proposições: as proposições atômicas e as proposições compostas. As proposições atômicas são essas que a gente viu até então. São declarações afirmativas simples. Ela não tem nenhum desses conectivos aqui, né? Você tem sem o não, você não tem o não tem o ou, não tem o então, não é isso? Então você tem sempre uma proposição. Então aqui você pode representar lá, né, com a nossa letrinha minúscula, dizendo que está ventando, você pode dizer que é P, proposição P. A rua está suja, pode dizer que é a proposição Q, né? Simples, sem nada demais, ok. Quando a gente fala de proposições compostas, a gente está falando de proposições onde, junto a elas, existem uma dessas partículas que a gente viu, né? Então, você não vai ter só a sentença afirmativa, a declaração afirmativa, mas você vai ter esta declaração afirmativa junta desses conectores, né, dessas partículas. Não é ou então. Então, se você ver não está chovendo, você tem aqui o conector não, de negação. Você tem aqui o está chovendo. Então, não, a sentença, essa afirmação está chovendo, você pode substituir por P, né? Então, você pode dar uma traduzida aqui, né? Não está chovendo como sendo não P. É válido. É válido você utilizar os conectores junto com a simbologia das proposições. Outra frase, né? Outra sentença que a gente pode criar, né? Mais complexa,
Essa daqui de baixo. Se está chovendo, então a rua está molhada, né? Então, você consegue notar que existem duas proposições, né? A primeira é o está chovendo. A gente pode chamar este está chovendo de P, né? Vou até colocar aqui, ó. A proposição B refere-se à sentença está chovendo. E a proposição a rua está molhada, a gente pode referir com que é a rua está molhada. Então, a gente tem essas duas proposições. Só que aqui a gente tem, né, as partículas, os conectores lógicos, se e então, né? Então, a gente pode traduzir a sentença de baixo, P e Q, da seguinte forma. Se P, então Q. Certo? Então, é uma forma que a gente tem de representar ideias, né? Essas ideias são as sentenças afirmativas de uma forma mais simples, né? Então, se P, então Q. Então, e quando a gente tem somente um tipo de sentença, a gente diz que são proposições atômicas. Quando a gente tem essas partículas juntando, né, unidas a uma ou mais proposições, a gente tem as proposições compostas, né? Então a gente pode até criar algumas frases, né? Vamos aqui na lousa. Vamos aqui na lousa, deixa eu só exportar isso aqui. Isso aqui é a aula 3. Semana 5. Aqui é lógica de programação. Então aqui em slides, semana 5. E aí a gente tem aula 25.27.01.png. Vou criar mais um aqui. E aí a gente tem as seguintes proposições, né? P pode ser está chovendo. Q pode ser a rua está molhada. Então a gente tem os conectores é ou não e o se então, né? Como exemplo. Então, como seria, né, algum desses conectores, né? Eu posso criar um conector, né, uma proposição composta. Aqui, as proposições simples, né? Proposições simples. Tem P e Q. E as proposições compostas. E aqui a gente tem não P, pode ter não Q, né? Melhor, não vou usar simbologia ainda, certo? Vou só escrever. Então, para cada um desse conector tem uma simbologia, que a gente vai ver na próxima aula. Não P, não Q, P e Q, P e Q,
né, equivalente também a Q e P, P ou Q, Q ou P. Também a gente tem se P, então Q, se Q, então P. Você pode notar que você pode criar as frases originais a partir das proposições compostas. Por exemplo, não P é a mesma coisa que dizer não está chovendo. Não que é a mesma coisa que dizer a rua está molhada. Você pode dizer não é verdade que a rua está molhada. Outra forma de traduzir a negação. Não é verdade que a rua está molhada. E P e Q, isso aqui é o mesmo, né? Se a gente traduzir, está chovendo e a rua está molhada, né? Está chovendo e, né? Vou colocar aqui em maiúsculo, só para a gente ver, né? E a rua está molhada. Você tem também, né? A rua está molhada ou está chovendo. Está molhada ou a rua, ou melhor, está molhada, né? A rua está molhada ou está chovendo ou está chovendo. Não está chovendo, não é verdade que a rua está molhada. Está chovendo, está molhada ou está chovendo. Ou então, se está chovendo, então a rua está molhada. São todas proposições compostas válidas, né? Então vamos continuando. Mas para que a gente estuda, né? Qual que é a finalidade então, no final das contas, para que serve a lógica proposicional, né? Então a finalidade da lógica proposicional é a de representar argumentos e validar argumentos, né? Então, o que são argumentos? Um argumento, ele é uma sequência de sentenças, né? Então, só relembrando, o que são as sentenças? São as nossas declarações afirmativas, são as nossas proposições, em que uma delas é a conclusão. Então, você tem uma lista de sentenças, né? Uma lista de proposições, tá? Onde uma delas, vou até colocar aqui de outra cor, uma delas, ela é chamada de conclusão e as outras
são chamadas de premissas. Então você tem uma lista de proposições aqui, certo? Então, tipo, o céu é azul, se chover eu vou passear, choveu ou a rua está molhada, a rua está molhada e vou passear, né? E a partir de todas essas premissas, né, são essas listas de proposições que podem ser verdadeiras ou falsas, a gente chega a uma conclusão lógica, né? Então a lógica proposicional ela tem tanto essa finalidade de representar estes argumentos, como tem a finalidade de validar estes argumentos, né? Quando a gente fala de representação e especificamente validação, a gente está dizendo o seguinte, ó, na validação a gente vai verificar se sua conclusão é uma consequência lógica das premissas, né? Então, o que a gente quer afirmar é que essa conclusão que a gente chegou, ela foi obtida a partir dessas proposições anteriores, né? Então, uma consequência lógica. A gente conclui algo a partir de uma lista de premissas, né? De sentenças, aqui eu escrevi errado, né? Premissão não, premissas. Uma lista de proposições, né? Então, uma lista de sentenças que são verdadeiras ou falsas. Então, a gente tem, né? Aqui um exemplo mais concreto do que é o argumento. Ó, só voltando aqui, ó. E a união, né, disso daqui, né? Isso tudo aqui, ó, a gente chama de argumento. Argumento, né? Um argumento lógico. Então, a lógica proposicional cuida disso. Cuida desses argumentos lógicos, que são compostos de premissas e de conclusões. As premissas e conclusões, né? As premissas são proposições, né? E as conclusões também, né? Beleza. E aí eu trago um exemplo, né? Essa representação de argumentos. Aí você tem várias proposições, né, compostas ou afirmações simples, né, ou proposições simples, e aí a gente tem uma conclusão. Se a gente quiser identificar, né, ó, a gente pode dizer o seguinte, ó, o que é que a gente tem de argumento aqui, ó? Se o time joga bem, a gente pode chamar isso aqui, né, de proposição P, então ganha o campeonato. Pode chamar de proposição Q. Se o time não joga bem, não P. O time não joga bem, então o técnico é culpado. Técnico é culpado é outra proposição, né? Então pode dizer que isso aqui é R. Colocar em minúsculo, né? Pode dizer que isso é R. Se o time ganha o campeonato, o time ganha o campeonato é outra proposição que a gente vai chamar de proposição S. Então os torcedores ficam contentes, né? Os torcedores ficam contentes. Vou chamar aqui de proposição T. O time jogou bem. Outra proposição. Proposição U. Logo, os torcedores ficam contentes. Então, a gente tem aqui, ó, todas as premissas, né? Que são premissas.
E aqui a gente tem a nossa conclusão lógica. Só que você ter um argumento, isso não só em ter o argumento, como tudo na vida, né? Você chegar e ter um argumento não quer dizer que aquele argumento seja válido. Então, a gente tem que usar da formalização, né, da lógica, do cálculo proposicional, né, para tentar identificar se esse argumento é válido ou é inválido, né? Se essa conclusão lógica ela é verdadeira ou é falsa. Então a proposição lógica é disso, né? E aí, esse formato de argumento você vai ver em concurso, você vai ver na hora de criar um algoritmo, você vai ver na minha prova, né? Então são coisas que você vai precisar, né? Então, só reforçando, né? Tudo que a gente fez até agora no curso foi reforçar, embasar o pensamento matemático e o pensamento lógico de vocês, né? Então, essa daqui é uma representação de um argumento. Um argumento ele é formado de premissas. Uma premissa ela pode ser composta, uma proposição composta ou uma proposição simples. E a partir dessas premissas a gente chega a uma conclusão lógica. E essa conclusão lógica a gente precisa de utilizar das ferramentas da lógica proposicional para saber se essa conclusão é válida ou é inválida. Vamos ver como é que é isso. Pronto. A gente tem dois exemplos, né? Bem simples. E aí eu faço a seguinte pergunta: qual dos exemplos abaixo é válido? Né? A gente tem exemplo 1 e exemplo 2. Vamos dar uma lida no exemplo 1. Se neva, então faz frio. Eu posso dizer que neva é a minha proposição P. Faz frio é a minha proposição Q. Eu posso traduzir isso, né? Assim. Se P, se P, então Q. Está nevando, né? Então posso afirmar, né? P. Logo faz frio. E aqui essas duas são nossas premissas. E aqui é a nossa conclusão. Então, se neva, então faz frio, e eu afirmo que está nevando, o que é que a gente consegue concluir disso? A gente consegue concluir disso que faz frio. A minha premissa, as minhas premissas me deixam chegar a essa conclusão, né? Outro exemplo. Se está chovendo, eu saio com guarda-chuva. Choveu. O que é que eu posso dizer a respeito dessa proposição composta, né? Qual a conclusão que eu chego a partir destas duas premissas? Que eu saio com guarda-chuva. Mais um exemplo. Se saio de casa cedo, não chego atrasado no trabalho. Eu saí de casa cedo. O que é que eu concluo? Eu não cheguei atrasado no trabalho. Mais uma. Se eu estudar bastante, então vou me sair bem na prova. Eu estudei bastante. Qual a conclusão que você tira a partir dessas premissas? Vou me sair bem na prova, né? Beleza. E no segundo exemplo, a gente tem as seguintes premissas, que são duas premissas e uma conclusão.
Se chove, então a rua fica molhada. A rua está molhada. Logo choveu? Pensa só comigo. Você sai de casa, né? Você está num dia normal, chega à tarde em casa, um dia ensolarado. Aí você vai almoçar. Enquanto você está almoçando, o seu vizinho vai limpar a rua e ele usa uma torneira d'água para fazer isso e molha toda a rua. E aí você sai. E aí você vê aquela rua tá toda molhada. Dá para dizer que choveu? Não. Então, quando a gente tem esses argumentos, né? Se chove, então a rua fica molhada. E quando eu só presto atenção na proposição que vem depois do então, né? Se a gente só prestar atenção nela, na afirmação dela, não tem como a gente concluir que choveu, certo? Como eu acabei de especificar, né? Então, aqui a gente tem dois exemplos de argumentos. O primeiro aqui é válido e o segundo é inválido. Na lógica proposicional, esse tipo de proposição composta, né, você pode dividir em duas partes. Ó. Se P, então Q. Né? Aí você pode chamar esse P aqui de antecedente. Deixa eu escrever melhor aqui. Pode chamar esse P aí de antecedente. Pode chamar esse aqui de consequente. Então, quando a gente tem uma estrutura parecida com essa, se a gente tem uma verdade, né? A gente sabe que o antecedente é verdadeiro, a partir disto a gente consegue inferir o consequente. Mas o caminho inverso, ele não é verdade. Né? Não é verdade. Por exemplo, se eu estudar, então eu tiro, se eu me preparar bem, se eu estudar bastante, então eu tiro uma nota boa, né? Então vou escrever essa frase. Se eu estudar bastante, então eu tiro uma boa nota. Né? Aqui, estudar bastante, né? Seria o nosso antecedente, a gente pode chamar ele de P. Tirar uma boa nota é o consequente, a gente pode chamar de Q, né? Se P, então Q. Se eu afirmo, eu tirei uma boa nota, dá para eu afirmar que eu estudei bastante, né? A gente pode achar que isso é válido, né? É o primeiro pensamento que a gente tem, certo? Mas se a gente parar para pensar a respeito dessas ideias, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu acabei tirando uma boa nota porque eu colei do meu amiguinho, colega de classe, né? Ou eu tirei uma boa nota porque eu tive sorte, né? Ou porque o professor não viu direito, corrigiu errado. Não, tem N motivos para eu tirar uma boa nota.
mas segundo as regras que eu especifiquei, né? Então, você só entende como um argumento válido quando as regras que você especificou, elas são atendidas, né? Se eu estudar bastante, então eu tiro uma boa nota. Então, para eu tirar uma boa nota, como consequência, eu tenho que ter como antecedente estudar bastante. Não dá para eu afirmar alguma coisa, né, sem ter certeza que essa premissa, a antecedente, foi satisfeita. Então, essa minha premissa, ela tem que ser, o valor lógico da minha premissa, ela tem que ser verdadeiro, né? Para o valor lógico do meu consequente também ser verdadeiro, né? Então, estudei bastante. Eu olho as regras e digo, o cara estudou bastante, então ele tirou uma boa nota. Antecedente consequente. Isso é o condicional. Então, como eu já demonstrei, o primeiro exemplo é um exemplo válido de argumentação lógica e o segundo exemplo é um argumento inválido. Então vamos dar uma olhada aqui nessa representação de argumento. Ó. Então aqui a gente tem a nossa afirmativa e a nossa conclusão. O que é que na minha afirmação tem? O time jogou bem. Vamos ver se tem alguma regra que fala sobre o time jogar bem. Tem, o time jogar bem está sendo contemplado aqui, na nossa primeira proposição, na nossa primeira premissa. O time joga bem, isso é verdade. Então, o que é que eu concluo? Concluo que o time ganhou o campeonato. Isso é verdade. Olha se eu tenho alguma proposição, alguma regrinha, alguma premissa falando ganhar do campeonato. Tenho aqui, Se o time ganha o campeonato, opa, isso aqui é verdade. O time ganhar o campeonato, a partir desta ideia, a gente consegue concluir que os torcedores ficam contentes, né? Então, isso aqui é verdade. Torcedor ficar contente é verdade. Vamos dar uma olhada na conclusão. Logo, os torcedores ficaram contentes. Então, esse argumento aqui é válido. E aí, na lógica proposicional, a gente pode fazer vários argumentos diferentes para verificar, né? Fazer várias combinações, né? E verificar quais são os válidos, quais são inválidos, né? A partir das premissas, a gente consegue identificar conclusões válidas ou inválidas. E por isso que a gente tem essa frase, né? Essas duas definições, que na lógica proposicional, ela tem por finalidade representar argumentos que a gente viu, que são sequências de sentenças, em que uma delas é a conclusão e as outras são premissas. E aí a gente também tem como, utilizando destas regras, a gente validar um argumento que, na verdade, a gente vai verificar se sua conclusão é a consequência lógica das premissas, né? Então, quando a gente entende todos os conceitos, a gente vê, né, que agora essa frase aqui faz mais sentido na cabeça de vocês, né? Verificar se a sua conclusão é a consequência lógica das premissas. A gente faz isso através dessa representação de argumentos, olhando as premissas, as declarações afirmativas e verificando se aquilo faz sentido ou não, né? Se aquilo tem uma conclusão lógica ou não. Então, com isso, a gente termina a aula de hoje e a gente continua falando sobre lógica na próxima. Valeu!